Na China. Opa, pessoal, boa tarde. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Boa tarde, Álvaro. Opa, obrigado aí pela oportunidade de estar falando hoje com vocês, no Azug. Vamos falar um pouco aí a respeito da gestão fiscal tributária com o Sim4 TDF, uma aplicação da 5, qual eu vou procurar mostrar para vocês os ganhos, o que isso significa, os benefícios que pode trazer para a empresa de vocês. Vou estar apoiado aí pelo Eric, né, o responsável pelo produto também, pela parte técnica. E agradeço aí novamente aí a oportunidade de estar fazendo hoje essa live com vocês aí na data de hoje. Muito obrigado. Deixa eu só ver aqui para compartilhar minha apresentação aqui. Eu acho que uma travada aqui. Só um momentinho. Eu acho que já deve estar compartilhando com vocês, né? Aqui tá ok, ó. Ok, então. Então, falando a respeito aí da gestão fiscal tributária, o Sim4 TDF, eu sou o Álvaro, trabalho na parte de pré-vendas da 5, né? Sou um dos responsáveis hoje por fazer os estudos de projetos de Sim4 TDF, juntamente aos prospects e clientes da 5, e o Eric aí que também nos acompanha na reunião da parte da área de software aí responsável pelo produto. Bom, pessoal, preparei uma agenda, né, que eu vou comentar um pouquinho o cenário comum das empresas, né? Quais são esses grandes motivadores para esse projeto? E aí, inclusive, depois a gente vai passar aí para um cenário ideal, falando então aí a respeito aí do Sim4 TDF. Tá? Bom, quando a gente fala do cenário atual das empresas, né, a gente precisa entender um pouquinho o histórico, né, dessa evolução do fisco brasileiro presente aí nos últimos 30 anos. Inclusive, ajudar a nos entender a parte da arquitetura desses sistemas atuais. Né? Antigamente, há cerca de 30 anos atrás, nós falávamos em entregas de formulários, né, por parte do fisco. Tivemos aí uma parte de uma evolução tecnológica a partir dos anos 90, pelo fisco, onde começaram a desenvolver programas, né, validadores de informações para a construção dessas obrigações e poderem fazer suas entregas, né, com esse avanço tecnológico. Até chegarmos, a partir dos anos 2008, temos aí o programa dos validadores aí dos SPEDs. E hoje também estamos até vivenciando uma nova fase por parte do fisco, né, que é a parte de você, inclusive, ter web services para poder fazer a comunicação dessas informações, juntamente à Receita, né? Exemplo aí o caso do FDREINF. Tá? Isso, né, tem mostrado aí uma grande evolução por parte do fisco, inclusive na parte do quê? De tecnologia. Então, você hoje, por exemplo, né, você tem hoje um grau de aperfeiçoamento nas fiscalizações por parte do fisco, né? Então, se a gente observar nos últimos 10 anos, né, o grau das empresas buscarem as suas recuperações, né, os seus recursos, né, eles vêm caindo drasticamente. Né? Por quê? Porque hoje você tem esse grau de aperfeiçoamento por parte do fisco, ele está centralizando as informações, ele tem a informação praticamente da empresa online, né, principalmente através desses projetos de nota fiscal eletrônica, né, dos SPEDs, e isso, né, acabou até derrubando um pouco aí, né, esses ganhos que as empresas tinham. Né? Então, você tem hoje um aumento, inclusive, de fiscalizações com a necessidade até mesmo de contratação de recursos por parte da Receita. No entanto, o fisco ele só subiu a arrecadação dele, né, com as autuações. E se nós compararmos com o grau de defesa das empresas, isso acabou tendo até uma drástica redução. A gente observamos aí em 2017, por exemplo, é praticamente quase que nulo, né? As empresas têm ganhos, né, na justiça contra o fisco. Uma outra questão também, né, que nós tivemos aí, a gente poderia passar hoje o dia inteiro, né, à tarde, né, falando sobre a parte das evoluções do fisco, mas isso é só mesmo para a gente entender um pouquinho, né, dessa parte dessa evolução tecnológica e o porquê que a gente hoje precisa, né, estarmos nos preparando cada vez mais para esse tipo de agilidade que o fisco está enfrentando. Hoje, por exemplo, o fisco, né, ele tem adotado aí, inclusive, de fazer a partir, você vê uma informação desde 2018, né, que é a parte do ranqueamento das empresas, né,
onde ele tem classificado as empresas num perfil, né, entre A, B ou C, né, algumas, por exemplo, inclusive com tratamento VIP, aquelas empresas classificadas em nível A, né? Todas as empresas com mais de 1 ano de atividade vão ser classificadas nesse perfil, né? Então, por exemplo, você pega uma empresa do perfil A, ela vai ter a sua certificada, ela vai ser certificada com a sua conformidade tributária, vai ter possibilidade de regularização mediante aviso antes, por exemplo, de uma autuação, então assim evitando uma multa, né? Prioridade, vai ter, por exemplo, a gente poderia citar como exemplo uma prioridade no recebimento de restituições de créditos, preferência em atendimentos e demandas legais, juntamente ao fisco. E em comparação, se nós, por exemplo, pegarmos uma empresa C, essa empresa ela poderia ter, por exemplo, cassação de benefícios fiscais. Então, ou seja, ele está cercando mesmo, né, essa característica, por exemplo, de uma empresa, nesse nível da sua evolução digital, né, que ele tem promovido. E como consequência disso, né, ao longo desses 30 anos, eu fiz uma breve abertura, né, desse histórico, né, nós temos um cenário até complicado dentro das empresas, né? Por exemplo, aqui eu coloquei de uma forma, né, uma forma até bem simplista, né, o cenário atual, né, essa complexidade de arquiteturas, né, mas mostra um pouquinho dessas dificuldades, né, justamente em estar avançando nessa evolução, né, que o fisco está promovendo. Então, hoje, você, por exemplo, tem seu RP, né, eu destaquei aqui, por exemplo, o RP SAP, aqui nossa reunião dos usuários do Azug, né? Então, você, por exemplo, você vai ter uma solução fiscal, geralmente é uma solução apartada, ou é uma solução também desenvolvida dentro de uma tabela Z do SAP, né, que acaba tendo também suas interfaces dentro do RP, e que você tem que transacionar milhares de informações, né? Às vezes a gente pode até colocar, a gente coloca até de uma maneira, às vezes, bem simplista, né? Por exemplo, você tem você vai fazer uma interface, né, de documentos fiscais, de itens, né? Mas, na realidade, a gente sabe que a gente, às vezes, está falando de um conjunto aí que vai de 60 a 100 interfaces, por exemplo, né? Quando você pega cadastros de clientes, fornecedores, a própria tabela de documentos fiscais, né? J1BNFE, J1BNFNIM, tudo que você vai transacionando no SAP, né? Tem dezenas de interfaces. E você, com milhares de informações, você ainda passa a ter um grande complicômetro nessa situação, porque você tem que fazer o atendimento aí das esferas, né, na parte de apuração de declarações acessórias, né? Você, muitas vezes, você acaba tendo uma informação divergente do RP em relação à solução fiscal. Por quê? Porque quando você, por exemplo, faz uma interface, né, justamente você está trazendo uma solução fiscal, você está tentando atender o fisco, né? E, às vezes, você pode ter até erros aqui, processos, né, questões de melhorias que deveriam ter sido feitas no RP e não são feitas. E isso você, por exemplo, vai martela, por exemplo, um dado, né? A gente chama de martelar o dado, seja na interface, seja na própria solução, quando não faz isso no próprio arquivo, né? São janelas muito curtas para a gente temos que fazermos essa parte dessas apurações. E, além disso, né, além dessas soluções fiscais, da solução fiscal, né, ou quando você não tem outras soluções fiscais, uma solução para atender diretos, outra para atender indiretos, você ainda por cima tem a parte, né, dos programas validadores, né, que muitas vezes estão espalhados nas máquinas dos usuários, né, de uma forma deles terem que, depois de corrigir os seus processos de apuração, terem que gerar arquivos, né, às vezes arquivos que podem variar de 10 mil linhas a 60 milhões de linhas dentro de um arquivo, terem que processarem isso na infra das suas máquinas, e para depois fazer a parte para transmissão para o governo, né? Isso ainda comentando para vocês, né, o cenário mais bonito, né? Quando você, por exemplo, tem um arquivo que você consegue fazer de primeira, né, e ter esse arquivo para poder fazer entrega direto da máquina do próprio usuário, né? Quando imagina, então, a gente numa janela curta de diversas obrigações, nós temos que, por exemplo, ter que corrigir dados dentro dessas aplicações. A gente poderia citar aqui N cenários, né, dessas interfaces, por exemplo, os deparos que precisam ser parametrizados dentro da aplicação, né? Por exemplo, se você pega um código determinado, um código de imposto, por exemplo, ele está de uma maneira divergente, você vai ajustar um CST dentro de uma base fiscal. Então, imagine a inconsistência desses dados, né,
do que você está transacionando, inclusive, para o fisco. Né? Então, você está com a informação origem no seu repositório divergente dessas informações. Tá? Então, isso aqui é um exemplo, né, de um cenário atual das empresas. Né? Por exemplo, você pega aqui, se nós começarmos a nos aprofundarmos, né, nessa questão, por exemplo, nessa parte de interfaces, né? Hoje a gente, por exemplo, falando só na parte da apuração do imposto, né, você tem uma janela muito curta. Né? Então, por exemplo, você tem aí, às vezes, nem 5 dias. Né? O que a gente observa dentro das empresas? Né? As empresas elas realizam os seus processos de integração. Nesses processos de integração, retiram relatórios em Excel do RP versus a solução fiscal, fazem uma série de tratativas e tabelas dinâmicas, próprias vezes dentro dessa tabela, para fazerem todo esse processo de conciliação, verificarem se os dados estão ali, e nessa janela aí sobra menos até, como eu falei, menos de 5 dias, para elas poderem fazer a parte de uma apuração de uma declaração acessória. A parte da apuração do tributo. E tributos, né, com fatos geradores distintos, né, com particularidades. Né? Você tem tributos que vão com base no documento fiscal, outros conforme os seus pagamentos. Né? A parte, por exemplo, inclusive de um imposto de renda, que eu vou levar em consideração os seus saldos contábeis. Então, é uma particularidade gigantesca para a empresa. Quando não falarmos aqui, inclusive, depois que ainda passa esses 5 dias, a questão aí da dificuldade também da empresa, dos usuários, para estar fazendo todo o atendimento aí dessas declarações acessórias. Né? Então, é um exemplo. Quando a gente pega, por exemplo, numa parte na parte da geração e da gestão das obrigações acessórias, né? Eu coloquei aqui, a gente elencou o fluxo padrão, né? Sem o TDF, o Senfor TDF. Você interface com o governo para emissão de notas, recebimento, vai fazer geração de arquivos numa etapa 3, depois dos seus processos de apuração, e aí começa também todo um trabalho manual dentro da empresa. Quando você pensa, puxa, gerei o arquivo, a obrigação acessória dentro do software, parece que estaria tudo resolvido. Pelo contrário, né? Você vai ter que pegar esses arquivos, geralmente a experiência, 99,9% dos casos, né? O que você vai realizar? Você vai pegar esse arquivo, o usuário, na máquina dele, vai salvar isso num diretório, depois vai levar para um diretório em rede, né? Vai baixar programas validadores para poder fazer a importação desses arquivos, e aí a área de fiscal começa a envolver a área de TI dentro da empresa. Né? Baixa o programa validador, às vezes está com Java desatualizado, tem que fazer toda uma atualização, quando também não tem que fazer uma retificação do passado, lá de 2018, levando em consideração um determinado PVA, o programa, né, validador. Então, você vai ter esse trabalho aí também, o usuário, de fazer essa validação. Além disso, vai usar uma máquina local, né? O que é essa máquina local? Vai pegar essa máquina local e vai submeter um arquivo. Imagina um usuário pegando lá um FD Contribuições, ele centralizando lá 200 estabelecimentos, 200 filiais, né, fazendo tudo aquele agrupamento de notas e tendo que fazer a transmissão disso para o fisco. Às vezes a gente tem casos aí que a gente escuta aí de empresas falarem para nós aí, falar em 3, 4, 5 dias. Parece, né, uma coisa assustadora, mas essa tem sido a realidade. E isso sem contar que vai pegar um monte de erros lá no arquivo, né? Tem aqueles limitadores também de erro dos programas validadores. E, às vezes, você acaba tendo até uma tragédia, né? Tendo que ficar editando um arquivo, né? Não tem a mínima sequer rastreabilidade de um processo a partir do momento que você coloca a mão dentro de um arquivo, né? Então, isso é um absurdo, né? E você ainda fazer a transmissão desse arquivo, ter que protocolar, pegar a captura desses protocolos, vai salvar isso também tudo em rede, né? Acaba virando toda aquela bagunça de arquivo que foi processado, arquivo que foi gerado, aquele que foi assinado, é o protocolo, são relatórios de apoio, né? E muitas vezes vai atualizar uma planilha da área com controle, que vai informar lá. Então, a parte da gestão, inclusive, vai ficar toda atualizada. O analista X realizou a determinada obrigação. Né? Então, e isso é tudo atualizado no Excel sem uma visibilidade em tempo real. Né? Quando você, inclusive, passa por um processo de auditoria e fiscalização, imagine, né, o que acaba acontecendo. Né? Então, eu acabei dando uma ilustrada, né,
Por quê? Porque isso é a realidade hoje da área fiscal, né? Então, você está o quê hoje? Para pagar incêndio, né? Você tem um fisco, né? Recapitulando, que nos últimos 30 anos teve um avanço tecnológico importante, né? Inclusive aí, né, por parte de outras autoridades fazendárias do mundo inteiro, vêm para cá para o Brasil para estudarem nessa agilidade do fisco brasileiro, o quanto ele é eficiente, né? As empresas cada vez mais tendo que se preocupar, não às vezes no seu core business, né, mas tendo que se preocupar em atender demandas legais, e a área fiscal sem trabalhar com inteligência, sem ser a protagonista da área. Pelo contrário, ela está trabalhando para apagar esses incêndios, e a gente às vezes nem sabe, né, aquilo que a gente às vezes realmente está entregando para o governo, né? Porque milhões de informações num arquivo, né? Com todo esse processo manual, com N interfaces ocorrendo, né? A possibilidade de um erro, né? Um erro é enorme por parte dentro da empresa, né? E acaba acontecendo isso. Só para elencar alguns exemplos, né? É processo manual, é um processo repetitivo, demorado, porque você envolve, além essas interfaces, envolver infraestrutura de máquina de usuário, o risco de você perder as informações, né? Sem contar a rastreabilidade, né? Porque imagine se um arquivo ele é editado no próprio, na sua própria composição, né? Você perdeu toda essa rastreabilidade. Então, isso acaba te trazendo um alto custo para você manter essa conformidade das entregas, a falta de rastreabilidade, né, desses arquivos corrigidos, armazenados, né, menor tempo para análises e correções, né? Eu estava citando um exemplo, né? Você faz todas essas interfaces, tem os primeiros dias do mês para fazer a apuração, depois você tem que fazer toda a parte da geração da declaração acessória, fazer as conferências, por exemplo, você pega um FD Contribuições, vem conferindo as informações que estão reportadas no M100, M200, M400, M800, então, a dificuldade que é por parte da empresa, né? Então, e a falta de agilidade e confiança nesse atendimento com uma futura fiscalização, né? E sem contar que o gestor, né, e até mesmo o usuário fiscal, ele não tem rastreabilidade, né, nenhuma, né, não tem visibilidade em tempo real dos seus processos, né? Falta, né, uma visão gerencial. Imagina você chegar na empresa e falar, eu quero checar determinado produto, né, todos os meus valores aqui dos meus créditos, dos meus débitos, né? Então, você hoje, para fazer isso, você tem que acionar a TI, extrair um relatório, mandar para o analista uma planilha, fazer um PROC-V. Então, imagine a dificuldade do lado da empresa. Isso para incorrer num erro é muito rápido, né? Muito fácil, né? Dizendo desta maneira, né? Então, eu elenquei aqui alguns pontos. Então, qual que seria a grande proposta, né? Pegando assim, por exemplo, num cenário ideal, né? O que tipo, assim, junto com a SAP, né? Pensou nesse processo que pode facilitar, né? E aí começar a trazer os ganhos, e aí eu vou começar rebatendo, né, esses processos que eu estava comentando, né, com vocês. A plataforma do Syncro para o TDF, né? A gente até rebatizou aqui para o Sim for TDF, né? Então a gente uniu aqui a nossa expertise fiscal, né, somado aos benefícios do SAP TDF, né? A SAP, né, trouxe, né, a nossa parte aí do ambiente SAP, né, da plataforma TDF, né, um framework aí, um repositório fiscal, né, com todos os benefícios, né, do processo HANA, né, para a gente, inclusive, aí, a fazer atendimento aí dos SPEDs, né, e elencou, por exemplo, nós trabalhamos em conjunto com a SAP, né, para fazer o desenvolvimento do software para complementar esses SPEDs, né, e sem contar, trazendo todo um processo de apuração de tributos. Então, aí eu estou falando de apuração de tributos indiretos, de tributos diretos, e também a geração das obrigações acessórias, né? E as obrigações, quando eu estou falando de obrigações acessórias, no âmbito federal, estadual, municipais, né? Então, você pega DCTF, DIRF, PERDECOMP, as obrigações acessórias estaduais. Então, há um universo enorme, e sem contar essas obrigações municipais, né? Para a gente poder estar fazendo aí todo a geração desses arquivos. Então, essa plataforma, a plataforma do TDF, né, eles nos possibilita, né, trabalhar com essa questão do HANA, né, trabalhar com milhões de informações num intervalo curto de tempo, né? Inclusive, até aqui eu quero pontuar, né, a solução da Syncro, ela é uma solução certificada, é uma solução que está sendo desenvolvida, né? Ela foi desenvolvida em conjunto, né, no SAP Core, ela está mantida lá com a sua equipe,
a gente faz todo um processo de homologação anualmente, né? Até para não se confundir, não é uma solução integrada, ela é uma solução nativa HANA, né? Que foi desenvolvida para a gente poder fazer aí toda a parte desse atendimento. E aí ela tem esse foco aqui da gente poder trabalhar com dado online, né? Isso que eu acho que é o grande ponto. Imagine o time fiscal, né, tendo acesso a uma informação, por exemplo, no seu processo, desde o seu processo de emissão, o seu processo de recebimento, o dado fiscal, né? Ele está lá dentro do RP, ele já reflete aqui dentro da nossa plataforma, né? E te possibilita aí uma série de ganhos, né? Então, além de você ter dentro da aplicação vários dashboards, né? Que você poderia estar construindo visões aí sobre como está seu processo de apuração, as questões dos seus créditos, seus débitos, você pode ter, né, esse processo online da sua apuração, validação, reports, a geração mesmo do arquivo, né, e sem contar de outros ganhos para que você possa ter, inclusive, aí a parte aí, por exemplo, de uma validação e já enviar esse arquivo aí de maneira automática aí para o fisco, né? Então, isso é a nossa proposta, né, dentro da nossa aplicação. É uma aplicação, como eu volto a repetir, é uma aplicação que foi desenvolvida dentro dessa plataforma SAP TDF, né? Trabalhamos de uma maneira online, com os dados chegando, sendo emitidos e sendo recebidos, né? E sem contar aí uma série de ganhos aí que eu vou comentar daqui a pouco aí com vocês, né? Alguns processos, por exemplo, que a gente pode trazer dentro dessa aplicação, né? Então, com base nisso, ao invés de você trabalhar, né, dentro da empresa, né, por exemplo, naquele fechamento fiscal, num intervalo curto de tempo, aqui você tem uma possibilidade, né, de você trabalhar isso ao longo do mês, você está trabalhando isso de maneira diária. E aqui é um ponto também muito legal que eu gosto de comentar, né, quando eu vou fazer as apresentações do cliente, aqui a gente aproveitou para fazer essa live com vocês, dar uma contextualizada da aplicação, mas a gente, como guarda as empresas fazer uma apresentação, até gosto muito de comentar que também envolve uma grande mudança, né, do mindset da área fiscal, né? Porque hoje, né, o usuário está ali habituado a extrair, por exemplo, um relatório de interface, geração de um livro de entrada, daí ele coloca para processar um livro de apuração. A ideia aqui com o Sinfor TDF é o que? É isso mesmo, é o seu processo diário. Você está sendo espelhado lá, já com base nas regras que foram configuradas, né, parametrizadas dentro do software. Você vai estar visualizando, né, esse processo seu de apuração, né, e você tem outros ganhos, né? Por exemplo, você pode até mesmo já estar se antecipando as regras lá do que você está encontrando, né? A gente tem funcionalidades dentro da nossa aplicação que você pode estar até se antecipando ao que você já, antes mesmo de você gerar a obrigação, do que, por exemplo, daria uma inconsistência no PVA. A gente consegue demonstrar isso, né? Então, ou seja, o ganho diário, né, ele vai chegar, o analista, ele vai ser o quê? Protagonista, né? Ele vai estar trabalhando com o seu processo diário, né? Verificando, fazendo as suas análises, as suas apurações em tempo real, verificando os seus créditos, os seus débitos, tem como aí as obrigações acessórias e já se antecipando aí as suas críticas, né? Aqui, por exemplo, né, eu coloquei uma experiência com o Sinfor TDF num cliente, né, antes dele vir trabalhar com o Sinfor, né, e depois ele só trabalhando com o Sinfor. Porque a gente fala muito da área fiscal, né? Eu coloquei aqui só para vocês verem aqui um exemplo, né? A parte, por exemplo, dessa parte contábil, né? Também, né? Esse cliente ele nos relatou que na parte contábil, pasmem vocês, eles tinham basicamente 2 analistas da interface, né, que diariamente, né, faziam extrações, verificando os seus erros, as suas inconsistências. Né? Claro, é uma empresa que tem um. Alô? Alguém fez algum comentário? O seu áudio ficou um pouco distante. Se você puder dar uma olhadinha, por favor. Opa, muito obrigado. Deixa eu dar uma checada aqui. Tá? Às vezes pode ter sido uma variação, né,
Coloquei um fone. Deixa eu ver se ficou melhor agora. Agora sim, Alvinho. Pô, legal, pessoal. Qualquer coisa, vocês me interrompam aí, hein? Então, voltando aqui, pessoal, até para explicar para vocês, né? É uma empresa, né, que, por exemplo, ele nos relatou, né, ele tem 23 mil contas contábeis, né, 25 milhões de lançamentos, né, só de partidas de lançamento contábil são 124 milhões no ano, né. Então, ele tinha aí uma questão de fazer, inclusive, uma geração de uma ECD para alguns estabelecimentos de uma maneira mensal, né. Ele tinha aí um trabalho desses analistas, né, numa janela curta de tempo, né, que ele ia fazendo uma medição, ele chegava a gastar 60 horas da equipe, né? Desde o processo de extração de dados, digitação de lançamentos, né? Validação de planilhas. Então, depois que ele fazia geração de lançamentos, encerramentos e saldos, ainda, por exemplo, trazia isso para planilhas, fazia validações e olha só, tendo que fazer ajustes nas planilhas para poder fazer uma geração de um arquivo, por exemplo, de uma ECD, né? Porque às vezes a gente escuta, né? Às vezes vai gerar a ECD não é tão complexa como o fiscal, né? Imagine, né, vocês, né, com todo esse processo que ele tem que fazer para ele poder gerar um arquivo e chegar aí a todo o resultado de uma equipe de 60 horas. E quando ele adotou, por exemplo, o Sinfor TDF, né, ele começou a ter toda uma parametrização de maneira automática, né, das associações de contas societárias versus referenciais, a geração dos seus livros contábeis. Então, por exemplo, ele não chegava e ficava gerando livro, né? O analista chegava e analisava os livros, né? Porque aqui você não vai ter aquela questão de performance, você tem que performar uma solução apartada do RP, né? E aí ele gastava o tempo o quê? Com a validação dos resultados, né, dos seus respectivos ajustes, até chegar então à geração do arquivo. Então ele já tinha um ganho aqui da equipe de 75%. Né? Por exemplo, aquele arquivo que quando se colocava para só executar de infra, que poderiam levar alguns dias para executar, a gente passava a ter o quê? Um arquivo já executado em 1 hora e meia, por exemplo. Então, olha o ganho aqui, por exemplo, que a gente teve, por exemplo, na área fiscal, né? Por exemplo, eu também... Eu queria só complementar rapidamente esse ponto aí, se você me permite. Oh, legal, bacana, Érica. É que eu tive a oportunidade, né, de atuar como gestor de produto, mas muito próximo de alguns projetos de implantação do Sinfor TDF. E aí eu só queria reforçar um ponto que eu acho que é importante a gente deixar bem claro, que, assim, o TDF vai nos permitir, né, vai nos colocar em outro patamar, ainda que diz respeito a ter os dados disponíveis, a conseguir enxergar a base de uma forma muito mais, enxergar a informação de uma forma muito mais rápida, transparente, unificada. Então, ele vai proporcionar tudo isso a plataforma do TDF por si só. Mas para você, de fato, conseguir obter todas as vantagens, né, conseguir ir para o cenário ideal, conseguir ter todas as vantagens, você ter uma solução complementar, que consiga não só complementar aquilo que é necessário para a geração de aplicação, mas que consiga expandir as possibilidades em cima dessa nova arquitetura, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que chega no cenário prático, né? Esse projeto, por exemplo, durante a implantação dele, nós pegamos diversos cenários. Cenários como, por exemplo, de eu ter que gerar os 157 para o plano de contas inteiro, que é uma transferência de contas. Cenário com caractere especial, que estava no lançamento, que quebrava a geração do arquivo de CD. E uma série de outros cenários que, na prática, a gente encontra, e que aí a solução complementar é que vai ser responsável e dar uma resposta para isso, né? E como que a solução complementar vai responder? Isso é que é a grande questão que precisa ser analisada para conseguir usufruir da melhor forma possível dessa arquitetura. Então, nesse caso, por exemplo, nós criamos algumas regras, automatizamos alguns ajustes no processo, e isso foi incorporado ao processo nativo de geração de ECD. Então, quando você gera ECD de forma nativa, todas as correções já aconteciam e todas elas baseadas em regras, coisa que só o TDF como plataforma não vai te prover. Mas a solução complementar, né, flexível, que permite você fazer configurações, permite você associar essas configurações ao seu processo, né, de uma forma bem transparente para o usuário final,
Isso sim vai potencializar o uso do TDF e fazer com que você traga aí de diversos benefícios para aproveitar ainda mais, né, aqueles benefícios que a plataforma TDF já traz como arquitetura para você. Então, essa questão da flexibilidade da solução, da possibilidade de colocar regras, se adaptar, né, adaptar a solução e seu processo de uma forma unificada, integrada ao processo do TDF, isso é uma questão bastante relevante que a gente encontra, é muito comum a gente encontrar nos projetos, né, e é muito importante ser avaliado na solução complementar como essas questões são tratadas. Tá? Pegando até esse gancho com o Eric, né, que tinha comentado, né, eu ia falar de um exemplo da parte fiscal, né, como falei, legal, depois a gente pode expandir com maiores detalhes, né, outras apresentações mais focadas, né, mas, por exemplo, a gente tinha pegamos um cenário de um projeto, por exemplo, que o cliente tinha um estorno de crédito de energia elétrica, né, e ele fazia no cenário atual dele, através de uma série de processos de interfaces, né, levava esses dados para uma planilha, né, um conjunto de planilhas, né, na realidade, né, em Excel, para ele chegar lá nos fatores lá do que ele fazia de vendas, vendas para o mercado interno, referente à parte que ele ia exportar de energia, né? Tinha que pegar lá dentro do SAP a sua nota, sua energia, lá, por exemplo, sua nota com CFOP 1257, fazer todas essas análises e depois montar tudo uma regra em planilha e depois fazer um ajuste manual para ele poder chegar dentro desse resultado do seu processo. E a gente, com o SimFortDef, isso que o Eric está comentando, a gente conseguiu identificar, né, um conjunto, né, algumas padronizações desse processo, montamos, né, por exemplo, o nosso software, o grande diferencial é a parametrização dele de regras, montamos esse cenário para ele de uma forma parametrizável e ele hoje, né, consegue ter a realização desses ajustes já dentro do próprio software sem ele ter que ficar manipulando externamente, né? Isso é um dos grandes ganhos dentro da nossa plataforma. Eu até ia comentar lá um pouquinho lá na frente, né? A Syncro é uma empresa altamente especialista na área tributária, fiscal, ela vive disso ao longo dos seus 28 anos, né? Passamos por toda essa evolução juntamente ao fisco, né? Então, essa dedicação que nós temos, né, nos fez enxergar, construir uma solução, né? Como o Eric ele comentou esse exemplo aí, que ele foi montado nesse caso aí, específico, e aí outros também, como eu estou citando, essa forma de trazer um software que ele consiga se parametrizar ao seu negócio, né, e fazer esse atendimento para que você não tenha mais que ficar fazendo esses ajustes manuais, né. Por exemplo, a gente pegou, por exemplo, um exemplo, né, clientes, por exemplo, nessa parte de incentivos, né, incentivos fiscais, por exemplo, que você tem lá uma determinada compra, né? Se você em determinados estados, você pode, aquilo que você compra de um determinado fornecedor dentro da própria UF, você tem o direito, por exemplo, de se creditar de 2% da base contábil, né? Só que aí o Estado também vem e coloca algumas outras restrições. Por exemplo, ele foi lá e aderiu ao programa lá, o Fundo Estadual do Equilíbrio Fiscal, o FEF, né? E fez que do Estado, desse benefício que ele pegou, esse valor desse crédito, ele tem que recolher um percentual para esse FEF. Daí ele tem a taxa DIPER, que ele tem que recolher e isso reportar dentro do processo de apuração e escrituração. Então, olha a complexidade. E isso que a gente conseguiu, né, trazer associado à plataforma TDF, né, a gente consegue aí reunir, né, esse processo, né, de uma maneira automatizada, né, e aderente ao seu negócio, né. Ajustes manuais devem existir? Sim. Por exemplo, se você, por exemplo, tem lá um ganho, por exemplo, de um processo administrativo, né? Ou se você teve uma multa, né? Você tem um débito, você não tem um documento fiscal, você tem uma casa muito particular, você tem a ideia de fazer um ajuste? Tem. Mas eu acho que quem investe num software com o potencial do TDF, né, que tem os seus custos, né, direto e indireto, mais a solução fiscal, não quer ficar fazendo ajuste manual, né, dentro de uma base fiscal. Então, a ideia realmente é essa mesmo, é você poder utilizar do software, né, o máximo desse ganho, né, dessa experiência tributária fiscal da Syncro, né, e ter cenários mais parametrizáveis ao seu negócio, por exemplo, né? E isso envolve N tipo de cenários, né? Por exemplo, COFINS importação, né? Você tem aquela parte de majoração, né? Do 1%. Então, como que a gente, com base em regras? Base em regras, a gente elenca lá os NCMs, as operações, CFOPs,
Opa, montei uma regra, consigo já de uma maneira, como o Eric falou, de uma maneira automática, conforme esses documentos eles alimentam o SAP, ele já reflete no Sinfor TDF e ele já vai trazer para o usuário, né, essa majoração, por exemplo, na sua escrituração, né? E entre outros tipos de exemplos, né, que a gente poderia citar aqui para vocês, tá? Então, esse é um dos ganhos, né, que a gente gosta aí de elencar, né, o potencial da ferramenta, né, que ele pode chegar aí com vocês. E aí, vocês pegando até numa parte de um cenário de uma obrigação acessória, por exemplo, né, aquele fluxo, né, que eu acabei mostrando para vocês, né, todo complexo lá da obrigação acessória, né, as suas dificuldades, né, você consegue aqui começar a enxergar o quê? Os ganhos, né, da área fiscal. Então, você começa a ter antecipação dessas críticas, né, que você vai encontrar nos programas validadores, né? Você passa a ter o quê? A geração desse arquivo, né? Numa maneira, inclusive, de fazer importes automáticos, fazer as suas transmissões, né? E sendo armazenados dentro do software, né? E trazendo os dashboards para os gerentes, até para o usuário, né, fiscal, das suas respectivas entregas, a sua visibilidade, né, algo muito mais gerenciável, e tudo isso administrado num único repositório central, né, que é a plataforma Sinfor, no Sinfor TDF. Só para ilustrar rapidinho aí, Álvaro, para complementar o que eu estava dizendo, essa questão do complemento que está numa das caixinhas aí que o Álvaro mostrou, é o que a gente busca aí na nossa solução, realmente fazer uma flexibilização disso, né? De que forma que você pode criar regras suas para o complemento e incluí-las no processo standard da aplicação. Então, essa etapa aí onde a gente chama de execução de complemento é a etapa que a gente realmente flexibiliza, né? Você consegue criar cenários, atender cenários específicos com regras específicas, e colocar isso no fluxo de uma forma bastante automática para sair de uma forma sem a necessidade de você criar um processo apartado, um outro processo para fazer essa etapa da sua apuração, da sua geração e depois voltar para o caminho standard de novo. Isso consegue ser automatizado no seu caminho standard de uma forma bem simplificada e deixando bem transparente para o usuário final. Isso aí. Porque, pois, a nossa ideia é o quê? Trazer um processo automático, ágil, seguro, um processo praticamente, um processo online para a área fiscal, né? Imagina só os dados chegando, você emitindo, você recebendo informações, e isso já refletindo para o time fiscal, né? Você tendo aí toda uma garantia de conformidade, rastreabilidade das informações, a própria ferramenta, como o Eric está comentando, e nós estamos exemplificando, né? Citei apenas alguns cenários, né? Por exemplo, você poder ter uma rotina e ter essas automatizações dessas regras dentro do software, ou seja, você não está editando mais um arquivo, você não está editando uma planilha Excel e está fazendo um complemento na mão, você entendeu? Então, isso todo, né, acaba te trazendo todas essas reduções de horas, né, e a maior confiança. É por isso que eu falei, né, a mudança do pensamento da área fiscal, né, não é você agora aqui mais ficar extraindo livros e aguardando. Pelo contrário, agora é você chegando e verificando já os seus dados, as suas apurações e assim por diante, né? E sem contar, né, a visibilidade em tempo real desses processos de entregas, dessas obrigações, né, de uma série de outros ganhos, como, por exemplo, né, a gente vou citar aqui num diferencial nosso, né, que é a questão do conteúdo embarcado, né? A gente consegue identificar, né, uma série de especialistas nossos, né? Aqui eu coloquei alguns diferenciais, né? Que é o diferencial mesmo da Syncro em relação ao mercado, né? Por exemplo, você tem aqui a parte do conteúdo legal e monitorado, que a gente pega o conteúdo das suas obrigações acessórias e a gente embarca isso dentro do software de maneira nativa, né? Inclusive, até queria botar depois um desafio, né? Porque eu falei assim, eu comentei, estou comentando bem, gente, isso aqui hoje é uma live, né? Mas isso em tempo de Covid-19, né? Uma série de reuniões remotas, a gente depois tem até a oportunidade de fazer algumas reuniões focadas, né? Vocês entrarem em contato e falar, olha, eu quero uma reunião aqui basicamente dedicada ao PIS e COFINS. A gente vai fazer uma reunião dedicada ao PIS e COFINS. Vamos fazer uma reunião dedicada ao ICMS? Vamos fazer. E aí eu vou colocar alguns desafios e mostrar para vocês durante essas apresentações, né? A grande variedade,
o sucesso da solução de transformar ela praticamente num processo online para vocês, né? Imagine o dado sendo emitido e sendo recebido, né? E você tendo essa disponibilização praticamente para poder entregar isso para o fisco, né? De uma maneira totalmente automatizada, né? É um ponto bem legal de comentar isso. Depois a gente vai passar aí os contatos. Mas entre os diferenciais da nossa aplicação, nós temos hoje, né, o software da Syncro. Ele é um software certificado pela SAP, passa por todo ano um processo de certificação. O ponto legal é o aproveitamento integral de todo o potencial do SAP TDF, né? Nossa aplicação, né, ela foi desenvolvida dentro do SAP Core junto com a equipe SAP, né? Se utilizou aí, nós não fizemos, por exemplo, um ABAP customizado, né, e ajustamos o processo. Pelo contrário, utilizamos as tecnologias SAP, né? As mais recentes, em conjunto com eles, né, para fazer o desenvolvimento dentro do nosso software. Né? Você tem aí uma ideia, por exemplo, um ajuste real-time, né, de dados dentro da origem, antecipação das validações antes do PVA, né, a gestão das obrigações acessórias, né, como eu falei, esse conteúdo legal embarcado, que é uma coisa que eu quero depois mostrar para vocês, né, em futuras reuniões, a parte dashboard fiscal, né, e esse grande ganho aí, por exemplo, das parametrizações por regras de negócio. Isso aqui, gente, assim, nesse grande desafio, né, que eu até falei para vocês, né, da gente poder depois fazer apresentações focadas, né, hoje principalmente por causa dessas reuniões remotas. Por exemplo, eu pegar lá um PIS e COFINS, você me falar todas as suas dificuldades, eu mostrar para você lá, desde uma apuração de uma receita bruta, de um 0,111, receitas cumulativas, não cumulativas, né? Como você monta essas regras dentro do software, esses processos automáticos, para, por exemplo, uma parte contábil, depois a gente consegue, né, elucidar bem isso com vocês, né? E os dois grandes ganhos que eu vejo aqui dentro da nossa plataforma, né, é o grupo de usuários, né, independentes e ativos. Então, você quando adquire uma solução Syncro, você vai fazer parte de um grupo, né, desses usuários, né, independentes, que vão aí, inclusive, nos ajudar a, inclusive, trazer novas melhorias, né, para inclusive, o nosso software, né, os debates, né, inclusive voltados aí todo para a área fiscal, né? E aí, expertise tributária e fiscal dentro da nossa companhia ao longo desses 28 anos, né? Basicamente, a gente fazendo software fiscal, né? Desde o processo de apurações, aí, as suas declarações, né? E o conteúdo de inteligência fiscal. Bom, pegando a partir desses ganhos aqui, né? Por que a Syncro, né? Bom, a Syncro, né, como comentado, era uma das empresas líderes, né, em soluções de conformidade tributária, né? Como eu falei novamente, é o que nós fazemos, né, ao longo desses 28 anos. Né? Atendemos hoje mais de 400 grupos empresariais, temos 5 escritórios, né, dedicados no Brasil, né? Principalmente por essa parte do Sinforte DF, né? Nós temos aí o escritório Campinas, São Paulo, João Pessoa, Rio de Janeiro, para a gente atender, né? Inclusive a parte do software, o desenvolvimento, delivery, sustentação. São mais de 360 profissionais diretos, né, atuando, né, e mais de 1.000 projetos SPEDs entregues ao longo desses anos aí com a Syncro, né. Aqui saiu uma reportagem, né, das 20 marcas mais valiosas do mundo, né, segundo a revista Forbes, 8 usam as soluções da Syncro, né, no seu dia a dia. Aqui o grupo de usuários, né, da Syncro, como eu comentei, aqui é mesmo mais para exemplificar, né, alguns números para vocês, né. Então, hoje são mais de 620 usuários, 185 empresas participantes, as reuniões são mensais, né, 9 anos de existência, então não é algo que surgiu agora, né, só para mostrar, então, a parte consolidada, né, e participam desse grupo tanto os profissionais de TI como da área fiscal. Hoje, né, o nosso mundo aí voltado para a SAP, tanto o atendimento aí para a parte do ECC como do S/4HANA. Também ilustrei aqui um pouco, né, o Syncro para a SAP no nosso roadmap, né? Então a gente tem aí uma cadeia, né, para atendimento aí da parte do ERP SAP, então aqui inicialmente, né, do ECC até o S/4HANA, seja on-premise ou cloud. Temos também a nossa solução tradicional, né, o nosso Syncro Cloud, é uma empresa, a Syncro ela foi pioneira nessa questão do cloud, né? E
Temos aí também a solução também disponível, né, para o ambiente TDF, né, solução certificada, né, que é o Sinfor TDF. O organograma da empresa, né, mostrando um pouquinho da estrutura nossa, né. Hoje a nossa presidente é a presidência ocupada pelo Maurício, né, e os nossos sócios, né, o Alexandre Peixoto na parte de implantação de soluções, o Ricardo Funari na parte comercial, né, o Jaime, né, o José Luiz Jaime na parte de inteligência tributária. Temos também aí o Antônio Calandrieri, o diretor de software, né, também atuando dentro da empresa. Temos também toda uma área que também é voltada aí para a parte do pós-venda, né? Isso é muito importante, né? Porque a maior riqueza da nossa empresa, né, são os nossos clientes, né? Também exercida aqui pelo Alexandre Peixoto. E a Syncro, né? Elucidando um pouquinho, né? Até demonstrando um pouquinho dessa nossa expertise tributária ao longo dos 28 anos, né? Ela é uma empresa que ela consegue te atender desde o processo de conteúdo legal embarcado dentro das suas aplicações, a uns processos de cálculo e emissão de documentos, né? A parte da apuração dos tributos, então estamos falando de apuração de tributos indiretos, tributos diretos, as declarações acessórias no âmbito federal, estadual, municipal, né? A validação e entrega dessas obrigações, a parte de recolhimento e compensações, recuperação de créditos, né? Então, nós temos aí algumas portarias, por exemplo, como a portaria CAT 42, de 2018. Também atendemos dentro do software. E a parte de gestão de obrigações acessórias. Então, ou seja, a gente acaba fechando, né, o ciclo completo para fazer o atendimento aí da área fiscal. Então, a gente acaba se destacando no mercado não apenas como uma empresa de tecnologia de informação, né, mas trazendo o conceito do IT mais TI, né? Então a gente traz a parte de inteligência tributária, né, associada a essa parte de tecnologia da informação. Aqui inclusive os nossos contatos, né, para a gente inclusive, né, caso a gente depois precise fazer mais fazer algumas outras reuniões, como eu falei para vocês, quem sabe a gente possa fazer algumas outras reuniões mais dedicadas, né, ao cenário de cada empresa, né, por rotinas, né, a gente pode estar montando algumas apresentações aí para vocês. E eu e o Eric aí estamos inteiramente aí abertos aí às respectivas dúvidas aí, caso possuam, né, para a gente poder esclarecer as principais. E caso tenha algumas outras, a gente até depois, num momento futuro, até reportá-las. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde. É o Elisandro Casagrande, da Smart Modular, tudo bem? Eu tenho uma ou duas perguntas, na verdade, acaba sendo somente uma pergunta, mas comparando com a solução consolidada, tradicional, consagrada da Syncro, que é o Syncro Cloud, o Sinfor TDF, ele possui as mesmas funcionalidades? O quanto maduro está a solução nesse ambiente SAP TDF? E há quanto tempo essa solução já está sendo comercializada, cases de sucesso? Você pode falar um pouquinho para a gente? Posso sim. Até o Eric, se quiser complementar, né? O Eric está nessa empreitada aí ao longo, acho que já são cerca de 4 anos, né, Eric? Para a gente estar com o desenvolvimento do Sinfor, né? Isso mesmo. Desde 2016 que nós começamos o desenvolvimento, né, dessa nova solução da Syncro, onde a gente realmente iniciou um desenvolvimento todo baseado em tecnologia SAP, né? Nós não portamos, não migramos outras soluções, isso justamente para que nós pudéssemos tirar o máximo de proveito, né, de toda essa arquitetura, de todo o framework TDF. Então, nós iniciamos esse trabalho lá em 2016. E de lá para cá já foram alguns projetos, atendemos aí obrigações já há algum tempo, as estaduais também temos já um escopo bastante avançado com relação às obrigações estaduais, incluindo a FCI também, que é uma obrigação já mais específica, né? Municipais também, a parte de municipais a gente também tem uma cobertura bem expressiva,
com relação às obrigações municipais, parte de RPJ, CSLL, incluindo a apuração, né, do tributo, não só a geração da obrigação, mas também a apuração do tributo. A gente, inclusive, baseia toda a parte de geração do bloco M, do bloco N, do bloco L, já baseado nas configurações da apuração mês a mês. Então, a gente criou toda uma ferramenta ali para apurar o mês a mês do IRPJ, do CSLL, e a partir daí todas as shadows, toda aquela infraestrutura que a gente sabe que é complexa, né? Não sei se alguém teve a oportunidade de conhecer a complexidade de popular todos os blocos necessários para a geração do ECF dentro do TDF. Mas tudo isso a gente já abstrai a nossa solução baseado na apuração de RPJ do CSLL, né? Então, assim, a gente já está há bastante tempo, temos a equipe de desenvolvimento em São Paulo, Campinas, Rio, e também em outras partes do Brasil, em outros estados do Brasil, lá no Nordeste, toda dedicada no desenvolvimento da solução, aumentando isso. Tá? Legal. Se o Álvaro quiser complementar aí, ó. Sem dúvida. Então, como, né, até respondendo, né, Elisandro, então, gente, claro, né, o PDF é algo novo ainda para o cenário brasileiro, né? Mas veja, né? A gente já está há 4 anos aí em todo esse desenvolvimento. Claro, como o Érico até comentou, né? Foi sendo feito todo um desenvolvimento novo, a gente não reaproveitou nada, mas a gente trouxe o quê? A nossa expertise fiscal tributária, né? Tudo que aquilo que há de melhor, né? Já na nossa solução consagrada, né? Também estamos trazendo para esse universo do TDF, principalmente aí maximizando aí todos os benefícios que essa plataforma junto ao SAP ela fornece às empresas. Eu posso fazer mais alguma pergunta ou tem alguém na fila na minha frente que quer fazer pergunta? Deixa eu ver aqui, acho que o Eric falou que depois tinha aqui uma perguntinha aqui de alguém, daí ele... Não, segue adiante, então, assim, eu não quero tomar vez de ninguém, não. Mas já aproveitando, eu queria tentar entender qual que é o perfil, você já deu a dica, né, mas qual que é o perfil de empresa que busca a solução Sim for TDF? Eu entendo que é uma empresa que tem um volume considerável de dados, várias filiais, né, é isso? Eu estou correto? E uma empresa que tenha meia dúzia de CNPJs, faz sentido buscar uma solução? Faz sentido, sim, Elisandro. Eu também não quero deixar isso transparecer, não é questão só de empresas com altos volumes, tá? A questão do Sim for TDF é trazer todo um benefício nessa plataforma TDF, até mesmo com empresas que a gente hoje trabalha, hoje a gente está trabalhando com empresas que têm um CNPJ, né? Há empresas com diversos CNPJs, né? A ideia é você o quê? Trazer um processo online, né, mais confiável, porque você está trabalhando com o dado quente dentro do SAP, né, com toda a tecnologia HANA, né, substituindo interfaces, né, aquele conjunto de interfaces, porque você acaba tendo um trabalho, né, que você não acaba sendo ativo na área fiscal da empresa, você acaba sendo proativo, trabalhando de reativo, né, dizendo dessa forma, né? Então, por essa razão que a gente tem empresa sim, tá? De um CNPJ a grandes varejistas. Entendi. E isso acaba fazendo sentido também, até porque a gente tem o benefício não só do ganho de tempo, propriamente dito, mas também de diminuição de risco, né? Então, muitas vezes ali no volume não é tão expressivo, mas a diminuição de risco pelo fato de não ter base duplicada, de evitar processo manual, de poder incorporar algumas regras específicas de forma automática no processo, isso vai diminuir bastante, consideravelmente os riscos dessa empresa de cometer algum erro e ter algum problema mais profundo. Entendi. Obrigado. A questão que eu sabia que está ligada à contabilização, para o módulo de contabilização, né? Se a gente teria no escopo a contabilização de apuração dos impostos, né? E ajustes. Esse ponto eu não entendi. Contabilização, o que perguntou foi sobre a contabilização automática dos ajustes e apuração de imposto no RP.
Isso, porque assim, é comum até essa questão, acho que o nosso tempo estourou aí, eu não sei se... Mas é a questão de você conseguir retornar para o RP as informações referente à atualização da contabilidade. Então, aqueles ajustes que são feitos no módulo fiscal, né, algum ajuste que você tenha feito em algum tributo, que esse ajuste possa, tanto o ajuste quanto o resultado da apuração, possa voltar para o RP e gerar a atualização da contabilidade do RP. O TDF provê isso, né? Provê esse benefício através do framework dele, através da plataforma. E na nossa solução nós temos um módulo específico para isso, onde tudo aquilo que for ajustado do lado fiscal, né, todos os ajustes do lado fiscal, são devolvidos para o RP para gerar atualização nas contas lá no RP. Tem todos uns detalhes aí desse módulo, flexibilização, regras para quais contas devem ir essas atualizações, qual é a granularidade dessa atualização, se você vai fazer ela mais fechada, mais aberta, quais as informações que você vai colocar nesse documento, né, elemento PEP, código de material, ordem, etc. Mas sim, a gente tem esse módulo de retorno e esse processo ele é integrado ao restante do processo de apuração e geração da obrigação. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Ainda há um tempinho aí, mais uns 2 minutinhos para a última pergunta. Alguém quer falar mais alguma coisa? Olá, gente, aqui é a Érica, sempre estou falando, boa tarde. Pegando o gancho da primeira pergunta que foi feita, né, em relação à solução que eu fiz, né, na 5, duas perguntas relacionadas a isso. Se o diferencial que foi apresentado, todos os diferenciais se encaixam para uma migração ao CF, e o tempo médio para uma migração de solução para uma grande empresa, se vocês têm uma métrica. Então, Érica, né, que fez, né, a pergunta, já está um pouquinho baixo, tá? Então, o tempo médio, a gente precisa avaliar isso, a gente pode avaliar isso num outro fórum, tá? Isso, claro, envolve estabelecimentos, quantidades de estabelecimentos que nós vamos homologar, né? Obrigações acessórias, então, isso num projeto de migração, a gente acaba... a gente depois discute num outro fórum, né, porque acabam tendo as suas variáveis, né, nesse processo. E você me fez a primeira pergunta, que foi essa parte que acabou cortando para mim aqui. Tá, eu vou repetir. Em relação aos diferenciais, se a solução Solfis em relação ao SINFORM-F, se os diferenciais apresentados se enquadram também em relação à solução de vocês. A gente tem uma série de diferenciais, né? Você comentou do caso da solução fiscal tradicional, né? Que a gente tem lá também a questão de parametrizações de regras, de negócio, né? Mas você acaba dentro do TDF, né? Dentro do ambiente SAP, né? Você acaba tendo os diferenciais, principalmente, né, dessa rastreabilidade, governança, como o Eric estava comentando, né? O processo online, né? Tanto da área fiscal e contábil, um processo sem execução de interfaces, né? Como a gente também procurou elencar aí para Elisandro, que tanto uma empresa com um único CNPJ ou com centenas de CNPJs também vai se beneficiar desses diferenciais, né, de não ter que ficar duplicando base de dados. O Eric comentou bem aí, teve uma pergunta sobre a parte de fazer atualização, né, contábil, né, a parte de retornos de contabilizações, né, que são ganhos aí que você acaba proporcionando aí para o seu processo do RP. Ok, obrigada. Ok. Mas eu aproveito o gancho, né, para todos, né, vocês, né, tem os nossos contatos, né, e em tempo de Covid, né, a gente pode até depois fazer algumas fóruns mais voltados, né, à necessidade de cada lugar da empresa, né, por exemplo, às vezes eu tenho uma maior necessidade de falar do imposto de renda, ou eu quero explorar, quero debater um pouco mais sobre o ICMS,
ou falar um pouquinho mais de psicofins, a gente consegue depois explorar, né? Quero falar de FCI, por exemplo, a gente consegue depois montar algumas agendas mais dedicadas, né, a esses processos para vocês. Eu tentei falar que estava fechado na resposta para a Érica, mas só complementando a resposta rapidinho do Álvaro, das abordagens da solução fiscal da 5 tradicional é a flexibilidade, né, baseada em regras para se adaptar a diferentes cenários, e essa é uma das nossas premissas também no SimForte-EDF, tá? Então, assim, já engatando a pergunta com relação ao diferencial da solução atual, da solução já consolidada e da solução do SimForte-EDF, o SimForte-EDF seguiu pelo mesmo caminho em termos de flexibilização, a possibilidade de regras, etc. Tá bom? E queria também agradecer e ficar à disposição aí para futuras conversas, ou dúvidas, ou qualquer questão relacionada ao nosso programa. Bom, aqui do lado das também, eu gostaria de agradecer a todos, né, aos participantes, aos palestrantes aqui da Sincro, ao Álvaro, ao Eric, informar também que esse material ele vai ficar disponível, né, a apresentação vai ficar disponível no nosso portal da ZUG, lá na pastinha documentos, lives e a data, Sincro e a data da live, tá? Depois, quem quiser ter acesso, basta entrar lá e acessar, tá bom? Já adianto também que a Sincro terá posteriormente uma nova live, já vai pensando, Álvaro, Eric, num próximo tema, tá? Para vocês discutirem aqui novamente com os associados aqui da Azul, tá bom? Legal. Agradeço a todos, né? Uma boa tarde e até a próxima live.